vai ficar disponível o estudo da semana passada no nosso YouTube. Não sei se ainda está, depois o Luiz Guilherme vai dar uma conferida ali, se já está disponível, mas quem não veio na semana passada, depois assistam lá, né, para poder acompanhar o conteúdo completo, beleza? Vou passar a palavra para o Júlio, que ele vai dar início aí à nossa apresentação de hoje. Ainda só uma pergunta técnica de organização. Alguém presente não está no grupo que nós fizemos? Sim, esses, os novos, além dos novos, alguém da semana passada? O Ney, eu sei que o Ney não entrou. Eu mandei o convite para ele. Já entrou? Ah, então tá. O único que ficou faltando era o Ney. Então, depois eu vou pedir o Luiz Guilherme, tu arruma uma folha para a gente pegar os nomes daqueles que estão chegando hoje pela primeira vez. Vamos começar então mesmo. Vamos apagar as luzes. Aqui nós vamos fazer a apresentação de um fragmento da série, né? Que é muito bacana, vocês vão gostar. Você ouviu isso? Não, o que é isso? Jairo, enquanto você estava fora... Não. Porque eu ouço enlutadas e flautas. Eu disse para não fazer isso. A Eu sua estava filha doente. faleceu. Tivemos que fazer arranjos rapidamente. Não, eu fui atrás do professor. Ele iria curá-la. Eu sei quem é você. Nós não vamos mais incomodá-lo. A Mikau está com o corpo da Nili. Não, eu fui atrás de Jesus. Eu fui o mais rápido que eu pude. Não tenha medo. Então somente creia. E ela será curada. Jairo. Vamos entrar. Por favor, fique aqui. Nós vamos... Ela vai ficar bem. Todos vocês parem. Eu disse para parar. O que estão fazendo? Tem uma menina. Ela está morta. Vão embora. Ela não está morta. Apenas dorme. Ora, mas que risos são esses? Ele disse que ela só está dormindo. Que coisa cruel de se dizer. Você sabe com quem está falando? Se você fosse um membro da família, eu convidaria a entrar para ver que ela está morta. O que você é? Um necromante? Que vergonha por dizer uma coisa tão ridícula. Todos para fora. Vocês ouviram ele? Meninos, levem todos para fora. Tudo bem. Fomos pagos para tocar. Quem? Tudo bem, todos vocês, vamos embora? Isso é meu trabalho. Calma, vamos dar um minuto a ele. Venha. Vamos. Mikau, Onde você estava? eu fui atrás deste homem. Ela está morta e você sumiu. Por que nos deixou assim, hein? Confie em mim. Por favor, confie em mim. Confie nele. Como assim? E pra quê? Por favor. Eu sei. Não. Não.
Menina, levante-se. Ai, minha filha! Lili, você tá bem, filha? Você tá bem? Ai, meu amor! Você tá bem, meu amor? Minha filha! Você está bem? Ai, filha! Ai, filha! Ela tá bem! Todos neste quarto, ouçam com atenção. Simão, Tiago, João, Jairo, Mical e Nili. Nenhum de vocês deve dizer uma palavra sobre isso a ninguém, sob nenhuma circunstância. Isso ficou bem claro? Ninguém. Nem para os outros. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Ainda não é hora da comoção que isso vai causar. Nenhum de vocês precisa dar atenção. Nem toda será boa. O que quer que o senhor ordene, nós faremos. Nele deve estar com fome. Como eu posso lhe agradecer? Eu não entendo o que você fez, mas... De nada. Por que não dá alguma coisa para Nele comer primeiro? Claro. Lili, vem aqui, meu amor. Obrigada. Filha. Obrigado. Não tenho outras palavras. Obrigado. Obrigado pela sua fé. Eu oro para que mais pessoas na sinagoga compartilhem. Vamos. Arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. No script, não. É que a nossa gravação não saiu, não funcionou. Aí nós tivemos que usar um argumento aqui bem... Vocês perceberam, eu gostaria de saber... Vocês perceberam, na primeira apresentação, nós tivemos uma... Só botar aqui na primeira apresentação, Jesus, aquela situação que nós falamos dele, a imagem e os textos bíblicos contam, né? Que Jesus cuspiu no chão, misturou com terra, foi lá, passou na visão do cego e ele voltou a enxergar. Aí nós apresentamos uma explicação mais plausível, que seria o ectoplasma, né? Jesus expelia ectoplasma durante o dia, tanto é que ele se encontrou com Moisés e com Elias, e os dois trocaram ideias, e os discípulos, você quer que monte uma barraca para Elias, outra para Moisés? Perguntou Jesus, né? E dessa vez, vocês perceberam algo assim, diferente? Alguém notou alguma coisa diferente? Na hora que ele... Não? Sim. Sim. Aí é que tá, pegou na mão dela. Não. Ela dormia, lembra que ele falou? Isso é um fenômeno de catalepsia. Isso é um fenômeno comum. O que eu vou falar, você vai identificar. Você viu que todos nós vimos, né? Que ele chegou bem próximo dela. Falou, ali é o sopro. Nós vamos aprender a técnica do sopro aqui no curso de parte. Perceberam isso, todo mundo? Ele chegou bem próximo. Imagine, né? Todos nós conhecendo a técnica. Você chega ali com a técnica e com conhecimento e, além de tudo, com a fé e mais o ectoplasmia que nós devíamos ter, né?
Então, vocês percebem que uma coisa, na semana passada, olha, eu não tinha percebido isso. Aquela explicação que eu dei semana passada, eu não tinha percebido. E hoje, da mesma forma, quando eu estava ali, me foi falado. Presta atenção nesse momento. E eu, sim, estou prestando. E veio a informação. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Nós, através do sopro, nós vamos conhecendo as formas do passe. Uma das modalidades do passe, né? Além do que a gente já conhece, da imposição de mãos, nós vamos estudar através, semana que vem, água fluidificada, que seria água magnetizada, porque a água é fluida, né? Seria magnetizar a água, nós vamos aprender também, e é importante nós conhecermos essa modalidade de tratamento. Então, vamos começar, então, a segunda parte. Nós vamos fazer hoje a anatomia do corpo. Nós temos uma parte que fala sobre o corpo físico. Nós suprimimos essa parte, porque como o último curso que nós fizemos, ele era dividido em 5 partes. E como nós reduzimos para 4 semanas, nós vamos dar ênfase ao corpo perispiritual. O corpo físico, todos nós conhecemos células, conhecemos os órgãos, coração, pulmão. Isso tudo é tratado na segunda parte. Mas nós suprimimos porque nós achamos mais conveniente entrarmos direto no corpo espiritual. Os centros de forças e o intercâmbio espiritual. Bom, vamos lá. Isso nós vimos na semana passada, né? São os centros de força, onde eles estão localizados. Nós temos ali o coronário no alto da cabeça, frontal no lobo frontal, o laríngeo na garganta, o cardíaco no coração. Isso não é nenhuma novidade, né? O gástrico, no plexo solar, sobre o estômago. O esplênico, que é sobre o baço. E o genésico, lá no baixo ventre. Então, vamos começar, nós vamos estudar um por um. Nós vamos começar com o coronário, que é aquele que nós falamos que é a corona, é a coroa, que faz a ligação com o plano superior, com os planos mais altos do mundo espiritual. E esse coronário, ele faz a ligação da nossa mente com a sede da consciência. Se dá a ligação com a mente, sede da consciência. Então, o coronário se liga à mente da gente, que é sede da consciência, com o plano superior. Um pouquinho mais à frente. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, ele fala com os demais aqui, são os demais plexos, né? Os demais centros de força. Então, ele é o primeiro que recebe, é ele que faz a conexão com os espíritos, com o espírito, com o corpo espiritual, né? E é ele que manda as mensagens para o corpo físico. E também ele distribui as energias que chegam até ele na direção dos demais campos de forças, né? Os centros de forças. O centro coronário é o grande assimilador das energias solares e das vibrações da espiritualidade. Então, a gente diz, ninguém vive sem a luz solar. O motivo tem, né? Ele assimila as energias que o astro-rei oferece para nós. E também as vibrações do plano espiritual, é por esse plexo, por esse centro de força, é que é feita a conexão. Aí vocês diriam, os espíritos, aqueles que trabalham ainda na área inferior, eles se comunicam com a gente, com aqueles que estão na mesma faixa, pelo centro coronário? Alguém poderia me dizer sim ou não? Será que os espíritos, eu estou falando aqueles mais baixo nível, né? Eles se conectam com a gente pelo coronário? Alguém acha que é por ele? Ninguém? Não, eles se conectam pelos plexos mais baixos. Lembra lá embaixo? Plexo solar, plexo esplênico e o genésico, principalmente no genésico, quando determinado pessoa ou grupamentos de pessoas atuam
usando o sexo como coisas banais ou como meio de vida, tudo que vocês possam imaginar que venha a prejudicar e a atrapalhar a finalidade principal da conjunção sexual, esses espíritos menos evoluídos, ou seja, aqueles que estão nas regiões mais trevosas e nas regiões umbralinas, eles se conectam com os encarnados pelos plexos daquele encarnado por aquele caminho também. Não quer dizer que ele não se comunica com outros plexos, também se conectam, tá? Ele é o centro da sabedoria, tem responsabilidade direta com as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Então, esse cenário, ele tem esse vínculo, né? É o centro que nos faz conectar com o bem maior, com o eu superior, com as coisas do mundo espiritual. Quando nós paramos todos nós fazemos uma prece, é através do coronário que nós vinculamos a nossa conexão com o plano superior. Por isso, quando nos reunimos, suponhamos que vamos fazer uma prece em conjunto para uma pessoa. Naquele momento, todos os nossos plexos coronários irão juntar energias na direção daquela pessoa. Então, nós mentalizamos a pessoa, dizemos, até a semana passada que nós falamos do Vitor, né? Que naquele dia que nós nos juntamos aqui, ele estava lá no hospital, passando uma dificuldade, a esposa pedindo a gente para, pelo menos, a gente tentasse fazer uma prece. Naquele dia, todos nós do tratamento, nos juntamos numa prece única para aquele irmão. Ele recebeu lá, com certeza, porque aquele fluxo de energia, nós mentalizando, sabíamos no hospital que ele estava, a espiritualidade direcionou os nossos pensamentos e chegou até ele. Uma outra oportunidade que também nós vivemos foi quando o neto da Nádia, que muitos conhecem, o Arthur, quando ele tinha 1 ano, ele estava já na iminência de desencarnar. Eu já contei isso aqui para vocês. E aqueles que não sabem, que estão vindo pela primeira vez ou não conhecem a história, é verdadeira. A Nádia ligou e falou, olha, o Arthur está na iminência de desencarnar, minha filha ligou hoje, e o médico falou para juntar a família e para ir lá para o hospital, ela estava no Rio, para se preparar para o pior, porque essa noite ele desencarna. E era uma terça-feira, diga-se de passagem. E nós nos juntamos na reunião que nós fazemos, né? Nos juntamos durante a nossa reunião. Eu não me lembro se foi no início ou no final, acho que foi no final. Nós nos juntamos e fizemos uma prece sentida. E o nosso irmão Daniel, um dos fundadores, veio e falou, olha, a prece de vocês foi tão sentida, tão importante, nós pedimos a ele para que chegasse até o Chico. Porque quando a gente quer chegar a Jesus, você tem que descobrir primeiro os caminhos para chegar até Jesus. Se nós tivermos potência para conversar, para entrar, o Chico conversava direto com Jesus. Mas Chico é fora da curva, nós não podemos comparar nós, humanos mortais, com o Chico, né? O ser depois de Jesus é o ser mais evoluído que pisou na Terra. Então, nós conversamos, o seu Daniel veio e falou, olha, a prece de vocês, eu encaminhei a Chico Xavier. E o seu Daniel dizia à época, e ele deve continuar, que uma vez por semana ele se encontrava com o Chico. O Chico se encontrava com ele, né? E ele já está bem num plano de luz bem mais alto, naquela época. E aí, o Arthur, naquela noite, antes disso, aí o seu Daniel falou, a prece de vocês e a intenção foi tão vigorosa, com tamanha potência, que chegou até o coração do Chico. O Chico pediu para que aguardassem, naquela noite, que o pedido de vocês vai chegar até Jesus. Toda vez que eu conto isso, eu me emociono, porque a gente acha que Jesus está muito longe, minha gente. Você está entendendo? A gente acha que Jesus está nas paradas infinitas, mas nós temos esse caminho. Então, numa emergência, a gente pode chegar até ele por caminhos. Irmãos que estão
na oportunidade, trabalhando e oferecendo a oportunidade do contato, né? Aí, aquela noite, o menino não desencarnou, ele está com 11 ou 12 anos, eu não me lembro, ele tem uma síndrome bem severa, ele não fala, ele não fica em pé, ele usa instrumentos, aparelhos para fazer com que o esqueleto dele, né, um exoesqueleto, para ver se ele fica em pé. E o menino tem uma síndrome rara, difícil. Foi erro médico, diga-se de passagem, não é prova expiatória. Foi erro médico, mas a família, seu Daniel comentou conosco depois, a família vinculou a ele de tamanha forma, e ele foi um importante elo entre os familiares, mãe, filhos, irmãos, tios. Ele se tornou um elo importante na família, que os amigos espirituais acharam dar uma moratória para ele, porque a intenção da espiritualidade, como foi erro médico, ele desencarnaria nesse primeiro ano, talvez até naquela noite, e depois ele daqui a pouco reencarnaria novamente, né? Como uma coisa normal que eu falo no plano espiritual. Aquele que desencarnou, houve um erro no meio do caminho, a espiritualidade toma as providências, ele reencarna de novo. Não é isso? E assim foi feito. O Arthur não desencarnou, está vivo, passou umas dificuldades esses dias aí, novamente a Nádia veio a nós, e nós achamos de novo, mas aí o menino tem mais resistência agora, tem mais corpo físico. Na época ele muito magro, vivendo sob alimentação parenteral, dificuldade muito grande para ele sobreviver, e sobreviveu. E a família está com ele, é o amor da família, mesmo com todas essas dificuldades, eles vivem muito bem com eles. Então é isso, nós conseguimos, através dos centros de forças, nos comunicarmos com os planos superiores. Vai daí, meu irmão, agora é contigo. Vamos lá. Então, esse centro, né, o coronário, ele está ligado à glândula pineal. Já passou? Já. Que, por sua vez, vincula-se ao córtex cerebral e ao sistema nervoso. Então, ele tem exatamente, né, a gente sabe que a nossa glândula pineal é a sede da nossa mediunidade, né? Então, ela estando ligado ao coronário, a esse plexo, aí vocês já podem imaginar o quanto ele é importante, né, para essa comunicação que a gente falou anteriormente com a espiritualidade, e também de forma a enviar, né, as melhores energias, as melhores vibrações de todo o nosso ser. Então ele é um canal de força dos mais completos, né, dos nossos centros aí de forças. Por isso que a gente já comentou isso na aula passada, quando, principalmente vocês que vão iniciar e querem iniciar a tarefa do passe, é importante a gente sempre lembrar que o coronário, ele se liga a todos os outros plexos, né, e centros de força. Então, tá em dúvida, não teve uma intuição, uma inspiração para agir mais objetivamente em algum outro plexo, sempre dá preferência para o coronário, porque ele se comunica, ele é o que gira mais rápido, ele vai reequilibrar os plexos que estão realmente necessários, né? Estão necessitando dessa limpeza, desse equilíbrio. Então, vai chegar aonde necessita. Então, é importante a gente ter sempre isso na cabeça, que bater uma insegurança, uma dúvida, vamos no coronário, que não tem errado. O próximo. Quando estimulado pelas forças superiores para a aplicação do passe, é ele que capta os fluidos espirituais ao mesmo tempo que sutiliza os fluidos mais densos, né? Que são os anímicos, né? Do próprio médium, quando emitidos para o mundo espiritual. Ou seja, o coronário, ele, naquela foto que a gente usou na aula passada, dos tipos de passe, né? Do passe anímico, do passe misto
e do passe espiritual, é nele que a espiritualidade vai atuar para transmitir os fluidos, né, pro assistido. Quando em ação, costuma ser percebido através de uma suave e sutil refrigeração no alto da cabeça ou um rocio muito sutil. Então, quem consegue perceber, né, esse centro atuando é dessa forma. Quer complementar mais alguma coisa nesse slide, Júlio? Ali em cima, quando você fala da glândula pineal, eu acho que mais no próximo eu vou deixar para o próximo que tem mais alguns assuntos. Então vamos lá. Agora é o frontal, né? Vai daí. Ok. O centro de força frontal, os antigos orientais, né, principalmente lá, quem pratica yoga e outras formas de meditação, ele fala do terceiro olho, né? O terceiro olho que é a glândula pineal. Aqui ele fala frontal, mas é o centro de força. Não, aqui é o frontal, ele está falando do córtex frontal. A glândula pineal está lá na fotografia. Eu fui induzida ali a falar sobre a glândula pineal. Mas o centro de força frontal, ele é que faz a coordenação, o que ele está falando aqui, ordena as percepções de várias espécies. Percepções essas na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Então, é o córtex frontal, né? Essa parte frontal do cérebro, que tem a conexão. Ali há um centro, claro, todo cérebro é um centro de força, mas naquela região, esquece essa fotografia, mais à frente, nessa parte frontal do cérebro, tem o córtex que faz a conexão com a audição, tato, a visão e vinculado, né, a essa parte intelectual do ser, palavra, cultura, a arte, ao saber. É nesse centro que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Então, também no córtex frontal, nós podemos utilizar os poderes psíquicos. Ele não fala poderes espirituais, ele está falando poderes psíquicos. Os psíquicos aqui seriam a pessoa que tem uma facilidade muito grande de persuasão, ela, através de gesticular, da fala, da maneira como ele lida com pessoas, ele consegue envolver as pessoas através da palavra, através do gesto. Então, é o tipo é um centro de força que é manipulado por aquele que todos nós a possuímos, mas aqueles que têm ela mais desenvolvida, esse centro desenvolvido. E esse centro, os poderes psíquicos, são esses que nós citamos, né? Governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Os termos técnicos aqui é só para pontuar, porque somente um médico e da área de saúde que poderiam entender bem melhor o que ele fala. Mas nós temos uma ideia assim, mediana do que ele está querendo nos dizer aqui, né? Governa a parte do córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. Nós sabemos, né, que daqui vai lá para o cerebelo, o sistema nervoso por dentro da nossa medula espinhal comanda todos os órgãos, todos os movimentos, todos os sentidos. E então, o córtex encefálico é que dá sustentação a esse conjunto aqui, as glândulas endócrinas. Nós vamos ver mais à frente o que vem a ser essas glândulas, né? Qual a função dela dentro do organismo físico. Então, vamos adiante. Vai lá, meu irmão. Então, é o centro da intuição, responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. O que isso significa para nós na prática? Se alguém está, por exemplo, com um descontrole emocional, né, muito nervoso, a gente pode ir direto no frontal, porque é ele que administra isso.
né? Então, esse conhecimento que a gente está expondo aqui para vocês é justamente para que vocês estudem e saibam, né? O frontal, ele está ligado a isso, né? A função da visão é ligada ao frontal. A pessoa tem algum problema, né, relatado de visão. O centro de força correto para a gente utilizar, mais eficaz, é o frontal. Ah, mas e se eu não souber do problema e for no coronário? Não, como eu falei, não tem problema. Mas, se a gente souber, a gente usa, né, o nosso conhecimento e vai direto ao ponto. Guarda relação com a glândula pituitária, né, que é a estreita relação com a pineal e a hipófise. No campo mediúnico, é o centro ativado no fenômeno da vidência, justamente porque ele está ligado, né, à parte da visão. Também na audiência, intuição, além de exercer função, exteriorização de fluidos ectoplasmáticos para materializações e para efeitos físicos. Olha como é que é importante, né, a gente saber a função do frontal, porque é através dele também que ocorrem esses fenômenos, né? Ele exerce a função de exteriorizar essa parte do ectoplasma. E também é responsável pelo controle ou descontrole das gesticulações na incorporação. Ou seja, tanto no controle, né, que é o desejável para os médicos controlar, como também no descontrole. Também passa por esse centro de força. Eu queria completar não, só queria colocar uma situação aqui. Nós temos um irmão que frequenta a casa, que ele lá atrás, ele fez a educação mediúnica. E ele tinha o descontrole mediúnico na hora da incorporação entre aspas, né? Na hora da presença do irmão na educação mediúnica, ele ia com todo vigor para bater na mesa, mas ele segurava, sabe? Ele tinha capacidade de segurar a manifestação, não deixava, a entidade queria bater com todas as forças na mesa. Então, o córtex, o centro de força frontal aí é que determinava esse descontrole aí, mas ele tinha, a gente conversava com ele, no primeiro dia ele bateu, né? Aí conversamos, tal, Iosenira, na época que dirigia a turma, explicou, falou, você não pode deixar a entidade dominar. Ah, mas é mais forte do que eu. Não, o espírito é dono da sua casa mental. Aí foi explicando, aí na segunda semana ele já se ajustou, aí depois o tempo foi passando e ele equilibrou-se. Mas é uma situação, assim, se você deixar a entidade assumir a sua casa mental, ela faz de você gato e sapato, né? E ali, com relação à glândula pineal, como ele estava dizendo, nós, até os anos 2010, 2000, mais ou menos, um pouquinho mais para frente, a glândula pineal era um apêndice que os cientistas não sabiam qual é a finalidade dela. Poderia remover, apesar de estar lá no meio, se você cruzar uma linha acima da orelha e outra linha aqui, aonde essa linha se cruzar no eixo da sua cabeça é onde está a glândula pineal, lá no interior do nosso cérebro. E os cientistas tinham feito vários experimentos com animais, com ratos, e tiravam a glândula pineal e não havia modificação nenhuma. Os animais continuavam vivendo normalmente, né? Apesar das lesões provocarem sequelas, uma vez que você está mexendo numa área sensível do cérebro, e ela fica resguardada lá no interior do cérebro exatamente para proteger. A partir dos anos, nesse 2010, tem um cientista em São Paulo, Dr. Luiz Sérgio, aquele barbudo. Como? Sérgio Felipe, Luiz Sérgio não, Sérgio Felipe, Dr. Sérgio Felipe. Ele trouxe à luz que no interior, ele começou a fazer estudos e ele descobriu que no interior da glândula pineal, começou a dissecar a glândula pineal e descobriu granulados de apatita. Apatita é um elemento químico, é um composto químico, e esses granulados são cristais. A bem da verdade, ele chama de cristais.
E ele descobriu que esses cristais, quem tem ele em maior quantidade, são fragmentos, mas quem tem em maior quantidade tem a maior, segundo a análise dele, segundo o estudo dele, essas pessoas que têm um volume maior têm a maior capacidade de interação com o plano espiritual, através da mediunidade, através da intuição, através dos famosos aí, do famoso sexto sentido. Então, o doutor Sérgio Felipe, ele fez um grande estudo, apresentou, esse estudo foi encaminhado para as academias americanas, ele é convidado a participar de encontros, congressos, e ele traz à luz a função da pineal como um elemento que conecta, né? É a nossa antena, ele chama de antena. É a antena que conecta o ser humano ao mundo espiritual. Então, esse aí é um ponto importante que nós vamos estudar mais à frente, a glândula pineal, e nós temos que saber que ela faz parte da intercomunicação com o plano espiritual. Vai lá, meu irmão. Laríngeo. Próximo centro de força, o laríngeo. É o centro que preside os fenômenos vocais, né? Inclusive a atividade do timo, da tireoide e das paratireoides. Controla com eficácia a respiração e a fonação. Então ele é todo ligado, né, a essa parte realmente que vai criar, né, os sons, a respiração, né, tudo que diz respeito à palavra. Exerce significativo papel na filtragem dos fluidos anímicos. E é o centro da criatividade, né, da vontade. Regula ainda o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Então, informações importantes, né, novamente, para que a gente possa saber, em relação a esse centro de força, as suas funções, para que a gente possa, quando necessário, né, dar maior ênfase no passe a esse centro. Auxilia a tireoide a administrar o sistema esquelético e os processos de calcificação. Então, por exemplo, a pessoa tem problema de osteoporose. Qual é o centro de força mais indicado? Para dar aquela tonificada e tal? É o laríngeo. Okay? No campo magnético, responde diretamente pelas insuflações, né? Os sopros magnéticos, que a gente vai falar, como o Júlio falou, que é um dos tipos de passe também que a gente vai estudar. Uhum. Quando em ação, é percebido como uma coceira, uma leve irritação na garganta ou nas cordas vocais. Ou seja, se ele está em ação, a percepção é essa. Os médiuns têm essa percepção, né? Quando a entidade vai utilizar da fonação, do aparelho vocal do médium, ele sente é uma espécie de uma irritação, e também a voz, muitas vezes, né? Nem sempre, mas uma boa parte, a voz se modifica, pode modificar, porque o aparelho fonador ele é manipulado pela entidade que está com o médium. Então ele manipula que eu falo a interação entre os dois, o perispírito do médium, né, e o perispírito do irmão desencarnado, se chegar a um ponto que as conexões são feitas via energia, né, via fluidos energéticos, e através dessa conexão com o médium, ele consegue, a entidade consegue trazer as características da sua maneira de falar, da sua maneira de expressar, do vocabulário que ele vai usar. Muitas vezes ele não usa o arquivo do médium, a maioria das vezes é pelo arquivo mental do médium, mas o arquivo do médium, né? Mas pode acontecer dele assumir a garganta do irmão comunicante, aqui está o hospedeiro, e ele pega e ele utiliza, né, como hospedeiro, ele usa a forma e a maneira dele se comunicar. Pode haver mudanças de grande importância na apresentação da mensagem, né?
Vai lá. Vamos então no coronário não, o cardíaco. Agora, sentimento. Toca daí. Isso aí? Bom, vamos lá. Sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o centro do sentimento. Então, os antigos esculápios, né, os médicos da antiguidade, consideravam que o coração era o órgão principal do corpo humano. Ninguém ainda tinha estudado o que vinha a ser o cérebro, uma vez que ele estava protegido dentro da caixa craniana. E a maioria das vezes, quando havia o esfacelamento do cérebro, o cidadão lá desencarnava e por isso mesmo. Mas eles identificavam como o coração como a sede de todas as emoções, de tudo que ocorria com aquela pessoa, naquela região, naquele momento da história, tinha a ver com o coração. Então, nós bem sabemos que realmente sim, o coração ele é o órgão mais importante para nós que fazemos um estudo. Na hora que a gente for aplicar, fazer a imposição de mãos, você chegar, nós vamos falar sobre isso, impor as mãos e estiver pensando que daqui a pouco você vai estar em casa, vai jantar, vai ver televisão, hoje não vê televisão, vai entrar no site, vai pegar o celular, vai fazer alguma coisa, a eficácia zero, né? Eu falo assim, eu estou criando uma caricatura para a gente perceber como é importante a nossa concentração, né? Nós vamos aplicar o passe. Então, você está ali vinculado. Aí as pessoas perguntavam assim, vocês poderiam perguntar, que tempo é o tempo certo que nós devemos impor as mãos para aplicar o passe? Essa é uma pergunta que muita gente poderia fazer, né? Aí, nós temos várias respostas. Alguém chegou até o Chico, né? Chico, explica para nós aí. Qual é o tempo ideal da aplicação do passe? O Chico falou, olha, é coisa fácil. Faça o seguinte, na hora que você... Olha a visão do Chico. Na hora que você estiver aplicando o passe, se você estiver disperso ou perceber que pode haver dispersão, faça um Pai Nosso junto com a aplicação do passe. Aquele tempo que você demora, entre aspas, né? Ali, interrompe seu pensamento e começa a fazer o Pai Nosso, vai ser o tempo ideal para que as energias daquele que você está impondo as mãos, que está saindo de você, vai ser absorvida pelo aquele irmão que está precisando. Mas olha a profundidade. A intenção do Chico não foi calcular o tempo do Pai Nosso. E sim, a concentração em você estar vinculada àquela tarefa, voltada para alguma coisa superior, que não seja simplesmente impor as mãos e pronto. Você tem que estar voltado para algo superior. Então, o Chico trouxe essa instrução. Eu tenho certeza que todos nós podemos usar. Eu uso com muita frequência quando eu percebo que pode haver dispersão, às vezes um barulho ou outro na hora da aplicação do passe. Nós temos que voltar a nossa concentração para aquela atividade que você está exercendo ali. Então, esse é o momento de nós utilizarmos essa técnica indicada pelo nosso irmão Chico. Então, o cardíaco administra os campos emocionais. Então, quando nós, isso aí é público e notório, quando nós saímos do nosso eixo, quando nós nos perturbamos por qualquer motivo, a primeira coisa é o coração sair do seu compasso, né? Então, a frequência cardíaca sobe, a sua pulsação, a frequência cardíaca, pulsação, a sudorese pode acontecer, vem todos os elementos, todas as enzimas para tentar, de alguma forma, dopamina, outras noradrenalina acompanha, a adrenalina, muitas vezes também, encharca o teu organismo de enzimas. Essas enzimas, de alguma forma, vai tentar atrapalhar ou te acalmar numa hora de uma situação de emergência. O que acontece normalmente? Quando a gente é acuado por algum motivo, pode ser por um animal ou por uma situação adversa que nós não estávamos esperando,
a primeira coisa na nossa mente é como aquilo que nós trazemos dos nossos ancestrais, né? Dos nossos, lá atrás, eles falam que é uma resposta reptiliana, né? A resposta reptiliana qual é? Ou foge ou ataca, né? Então, nós vamos atacar ou vamos fugir? Então, nesse momento da dificuldade, o teu corpo é inundado com essas enzimas e você, naqueles minutos, segundos ali, você tem que decidir o que você faz. Então, o centro coronário, o centro cardíaco, ele coordena, ele que atua e que administra os campos emocionais. Quanto mais a pessoa serena, mais tranquila, mais equilibrada ela é no seu dia a dia, ela leva a vida com mais facilidade, ela tem mais facilidade em lidar com problemas adversos, ela consegue raciocinar antes de falar, antes de agir. A maioria de nós, o que nós fazemos, de uma forma geral? Primeiro a gente explode para depois analisar a situação, né? Primeiro solta os cachorros, como diz, para depois ir lá e ponderar. Então, aqui, o centro cardíaco é o órgão que nós devemos tomar os devidos cuidados e não agir por impulso. Ele também, alguém falou? Não. Relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso parasimpático, nervo vago. Esses termos técnicos, nós temos uma outra aula, se der tempo nós vamos chegar nela, que vai tratar ali o que é o nervo o que são os nervos, o sistema nervoso parasimpático. O simpático são todos os estímulos, aquilo que nós controlamos. Esticar a mão, levantar o braço, esse aí é o movimento, o sistema nervoso simpático. O parasimpático é aquele que age à nossa revelia, o coração está batendo, o intestino, o estômago, está todo mundo trabalhando e a gente não precisa saber e nem tomar conta deles. No campo mediúnico, gera fluidos sutis e dota os fluidos espirituais de cola psíquica. Eu fui estudar o que é cola psíquica, né? No campo mediúnico, gera fluidos sutis e dota os fluidos espirituais de cola. A cola psíquica, segundo o que eu descobri, é uma maneira de você... Como é que você vai fazer contato com outra entidade que esteja numa frequência diferenciada da sua, né? Então, a cola, o que ele trata aqui, né? Isso aqui eu trouxe do Jacó Mello, ele que trouxe, ele que fala sobre essa técnica aqui, esse termo aqui, eu não conhecia, não lembrava dele. Então, essa cola é a que faz a conexão entre as duas vibrações. Então, você está numa vibração, a entidade está em outra, tem que haver uma interação ali para que haja o intercâmbio. No processo de cura, atua como atenuador das vibrações dos fluidos mais densos, materiais, e como condensador em relação aos fluidos espirituais. Então, as energias, né, mais densas, que estão mais próximas da Terra, né, mais próximas de nós encarnados, ele é o atenuador. Então, vocês veem, quando a gente está vivendo uma situação adversa, você faz uma prece, suponhamos, há uma comoção social, uma situação, todo mundo fala, vamos orar. Aquele momento ali, o teu coração está descompassado, o mundo está atribulado, as coisas não estão dando certo, você chega a um determinado momento e fala, minha vida só dá coisa errada, o que eu estou fazendo de errado, aonde eu estou, por que está acontecendo isso? Você para por alguns minutos, vamos fazer uma prece. É ele que vai acalmar o seu psiquismo, sua forma de pensar, ele que vai ajustar as coisas dentro da sua caixa craniana, do seu cérebro, é o centro cardíaco que vai dar compasso aos seus pensamentos daquele ponto em diante. Então, quando uma pessoa está passando pela dificuldade, o que nós normalmente faz? A criança está chorando, desesperada, algum motivo, a mãe vai lá, antigamente tinha muito isso, eu não sei se hoje em dia ainda faz. A mãe ia lá, pegava um copo, botava água, botava açúcar, bebe aqui para acalmar. Nós bebíamos, né? E acalmávamos. Hoje em dia, se fizer isso, eu acho que eles vão botar adoçante para a criança, né? Porque a gente ninguém mais quer usar açúcar com criança, aí vocês veem. Mas a mãe, a primeira coisa que ela fazia,
toma um copo com açúcar. Tu tá muito nervoso, bebe essa água aqui. A gente bebia e acalmava. Outras vezes, quando a mãe também, para atuar ali na hora de socorrer a criança, ia lá, abraçava, vem cá, meu filho, calma, calma. Mas não sei o que, ele me bate. Calma, vem cá, calma, calma. Naquele instante ali, a mãe, através da sua vibração, de coração para coração, mandava aquela vibração para o filho, e o filho, a filha ali naquele momento a tranquilizava. Tá calma agora? Vocês veem aí, eu vi esses dias uma menina, uma pequenininha, brigando com a mãe na internet, num desses shows. Aí ela própria falando, vamos respirar. Aí ela, vocês viram? Medita. É isso aí. A criança já sabe o que fazer na emergência, 2 anos. Ela já sabe o que fazer e toma as iniciativas na hora ali para evitar que a coisa se perca, né? Vamos lá. Quando em ação, as forças do plexo cardíaco, do centro cardíaco, é percebida uma brusca mudança no ritmo cardíaco, tanto para cima quanto para baixo, né? Se nós entrarmos aqui, se nesse momento nós baixarmos a luz, colocarmos uma música tranquilizante e começar a fazer com vocês uma meditação ou um trabalho nesse sentido, vamos todos fechar os olhos, aí fazer aquele sistema, sente bem à vontade, coloque-se bem encostado na cadeira, vamos lá. O que vai acontecer com o ritmo cardíaco de todos nós? Podemos passar o aparelho em todo mundo que vai estar a pressão normal, batimento 60, 50, pessoas já entrando em fase de meditação. Da mesma forma, se nós chegarmos a uma comoção, uma correria, alguma coisa, todos nós nos levantamos, saímos correndo, nem sabemos por quê, todo mundo vai sair correndo. Basta que alguém dispare um alarme, uma coisa qualquer. Todo mundo sai correndo. Então, é ele que dita e comanda, né, o ritmo cardíaco. Fernando, agora é contigo aí. Vamos lá. Centro de força gástrico, né? Na boca do estômago. Ele vai se responsabilizar pela absorção de alimentos e fluidos de nossa organização. Recebe os concentrados materiais e fluídicos para a manutenção vital do ser. Ou seja, ele vai tanto pegar da parte da nossa própria alimentação, né? Como também de qualquer fluido que nós estamos produzindo, sendo responsável pelos processos digestivos e de grande parte do nosso metabolismo, né? Muitos falam que o nosso sistema digestivo é o nosso segundo cérebro, né? Comanda bastante coisa, cada vez mais a gente tem visto, né, os médicos estudarem sobre a parte digestória, né? Então, é muito importante também no nosso corpo essa parte. Então, ele atua vigorosamente sobre o estômago, órgãos envolvidos nos processos digestivos e regulando o sistema nervoso simpático. E a gente vai ver mais para frente, provavelmente, a ligação desse centro de força com a parte dos espíritos sofredores. Né? Muitos médiuns relatam, né, durante as sessões mediúnicas, um enjoo, né, o estômago embrulhado e tal, é justamente porque já é um centro de força mais básico, né, mais ligado ao chakras mais baixos, né, do nosso corpo. Exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Fornece as energias de atração a espíritos sofredores e de densa vibração. Então, é através desse centro que o médium pode, efetivamente, né, fazer uma ligação mais estreita com esses espíritos, para que possam, né, atendê-los da melhor forma possível. Na área magnética, produz a maior quantidade de fluido vital que o organismo normalmente necessita para a automanutenção, doação e exteriorização. Olha o quanto que é importante também, né?
toda a o nosso repositório de fluido, de fluido vital também vem, né, da parte da nossa alimentação, da respiração, e através desse centro de força do gástrico, ele vai fazer toda essa maior quantidade de reposição do nosso fluido, tanto para a gente doar, quanto também para nós, né, nos reabastecer. E é aquilo que a gente estava falando, né? Quando em ação é muito característica a sensação de um giro alto do estômago ou algo tipo uma pressão forte, uma sucção firme, uma pontada fina e penetrante, algo que se estivesse estufando o estômago e contraindo até as costelas. Ou seja, aquele peso realmente na boca do estômago é um indício desse centro de força estar atuante naquele momento. Agora a gente vai para o esplênico, quer complementar alguma coisa do gástrico? Eu ia falar só isso que você comentou, só complementando ali, o médium, quando ele começa na educação mediúnica, uma coisa importante, não existe desenvolvimento mediúnico, ninguém desenvolve a educação, todos nós somos médiums, nós sabemos. Mas a educação mediúnica exatamente vai doutrinar, vai educar você perante as manifestações. Muitas pessoas são médiums sem saber. Recebem o que eu falo, recebem influência. Todos nós somos influenciados, né? Nós já falamos aí muitas vezes. Kardec pergunta, né, aos espíritos se nós somos influenciados, né? Aí, por entidade, né? Os espíritos interferem em nossas vidas? É a pergunta 459. E a resposta é muito clara. Influenciam de tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes nós somos direcionados a fazer coisas que até não estávamos esperando e fazemos por doutrinação ou por manipulação de entidades que nos levam para onde eles bem querem. Às vezes, brigas, dissensões, coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós vamos descobrir depois que nós estamos sendo joguetes na mão das entidades. E quando as entidades, na educação mediúnica, o contato delas, a maioria das conexões se dá pelo plexo solar, como o Fernando afirmou, e é verdade. E o médium de primeira, quando ele está participando da educação mediúnica, a primeira sensação que ele tem é a ânsia de vômito, né? Ele tem uma ânsia terrível, ele tem vontade, só que a instrução que se recebe é não se alimentar 2 horas antes da educação, porque se a pessoa vem com o estômago cheio, ela, naquele momento ali, na hora da conexão, até os amigos espirituais, percebendo, fulano comeu uma feijoada, então esse aí não vai poder. A entidade eles não acoplam a entidade naquele médium, naquele dia, e ele fala, engraçado, cheguei, tenho facilidade para dar passividade, hoje todo mundo participou, as entidades se manifestaram, e eu fiquei sem manifestação nenhuma. E era um médium ativo, às vezes é um médium que está atuando, aí não vai saber, mas como nós sabemos, quem controla e quem administra o trabalho mediúnico são entidades, são irmãos nossos, que têm e eles acompanham a ficha de cada um. Vocês podem ter certeza que o nomezinho, aquela ficha que vocês anotaram num papelzinho aí, isso aí é só para nosso controle aqui, mas no plano espiritual, todos nós temos uma fichinha bonitinha. Sabe lá quem veio das igrejas evangélicas, católicas, tem a anotação da data. Quantas igrejas o Fábio assistiu, quantas missas o Fábio assistiu. Assistiu missa, Fábio? Olha lá, viu? Minha intuição falou que ele já foi católico. Então, meu irmão, olha só. Então, na nossa ficha vem lá, olha, assistiu tantas missas. Tem uma página do Irmão X, um dos livros, me fugiu o nome agora, que ele fala a respeito de um irmão lá, um cidadão que passou por essa experiência dele. A leitura da página dele foi feita numa noite em desdobramento. Uma outra oportunidade eu conto para vocês, que é muito interessante, a passagem que
que o irmão teve com os amigos espirituais, e eles foram lendo a ficha dele, tudo que ele fez durante a vida, estava aos 50 anos, e as coisas seguem ali muito bem contadas, quantas missas ele assistiu. Ele era palestrante de casa espírita, viu, Fernando? Palestrante, fazia palestras importantes, vigorosas. Aí foi contando toda a história dele. João Márcio é o nome dele. João Marcos. Outra hora eu conto essa história. Vamos lá, Fernando. Agora o próximo centro de força, o esplênico. Regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nós servimos. Né? É interessante até vocês olharem na imagem, né, como o esplênico ele é um pouco na lateral e não no centro. Né? Isso é uma das coisas que a gente percebe, né? Ele fica um pouquinho, baço, né? O baço, né? Como ele é ligado ao baço, ele não fica no centro, né? Em algumas fotos que a gente acha dos centros de força, vocês vão ver o solar, né? O laríngeo, e depois uma bolinha embaixo mostrando o esplênico, mas na verdade é um pouquinho para a lateral. É igualmente grande usinador dos fluidos vitais. É o centro do equilíbrio, sua interferência faz mais direta sobre as funções biliares, renais e de excreção. Refere-se muito diretamente ao baço. A gente colocou. Então, né, novamente, antes da gente passar para o outro, só para lembrar, né, essas informações são sempre importantes em caso de enfermos, né, que solicitam o trabalho de passe, nas reuniões de tratamento. Se a gente sabe, né, o centro de força mais indicado, a gente pode fazer um trabalho de tonificação mais demorado, né, naquele centro ali para ajudar. Então, a pessoa tem um problema de rim, por exemplo. É nesse centro de força que a gente deve atuar com mais eficácia, né? No campo magnético, produz muitos fluidos vitais para a recomposição orgânica, especialmente quando se refere, né, à reconstituição de órgãos, ossos, etc. Mais uma informação importante, né? Imagina se a pessoa fez um transplante, né? Ou tirou um pedaço do fígado. Se regenera. O centro de força mais indicado para a gente atuar também é o esplênico, porque ele faz exatamente essa reconstituição dos órgãos, dos ossos, também indicado para a própria osteoporose, também, né, ser tonificado, porque ele trabalha nessa reconstrução. Quando em ação, costuma ser percebido por pontadas no baço ou no fígado, né, nessa região. Lá do outro lado, né? É o que eu ia dizer, é isso aí, o baço, muitas pessoas sofrem acidente, primeira coisa, né, perfurou o baço. É verdade. Eles vão lá e removem o baço. Aí você fala, e agora? O fígado assume o papel do baço em muitas funções ali, o fígado começa a atuar dali para frente. Por isso que essa ação que ele falou ali, ó, do lado do fígado, do outro lado o baço, né? E a ação dele é percebida. Quando você está sentindo pontadas, as pessoas falam, será que eu estou com gordura no fígado? Vai ver, é uma mediunidade ali que está em andamento, né? Verdade. Mais alguma coisa? Não. Agora passamos para o genésio. Posso ir? Ok. Vamos lá, centro genésico, né? Centro que elabora densos campos, olha, é importante. Elabora densos campos fluídicos, que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da fraternidade e da criatividade. Vocês veem, o campo genésico está vinculado às forças criadoras, né? Do mundo em que nós habitamos. E nós estamos aqui hoje graças ao papai e mamãe que um dia lá se reuniram, vamos
pensar em ter um bebezinho? Vamos. Aí estamos nós aí. Graças a essa união, esse propósito de família, de envolvimento com os campos superiores da providência. Então, aqueles que já assistiram, nós já apresentamos aqui, tem até na internet, quem quiser aprofundar seus estudos, a respeito da reencarnação de Segismundo. Eles tratam olha a importância que a espiritualidade tem em tratar do assunto quando diz respeito a sexo, na hora do preparo, a família estava preparada para receber o Segismundo. E o que acontece na noite que ia haver a concepção? Os amigos espirituais vão, deixa todo o esquema preparado, tudo já organizado. Do plano maior chega a mãe daquela que seria a futura mamãe, que vai receber o Adelino, né, como filho. E os mentores fazem todo o preparo da reunião. Na hora do conúbio carnal, o que eles fazem? Eles saem do ambiente, deixa os dois, depois de terminado o tempo que se passou, quando eles voltam, eles dão continuidade nisso. O Segismundo já está miniaturizado, já está do tamanho da célula ovo, e naquele instante ele já fica próximo da mãe, ainda não há, porque a gente sabe que o espermatozoide ainda vai percorrer o seu tempo de resposta ali, é demorado. Mas ele já fica próximo, já no coração, olha, no coração da mãe, a mãe já percebe que alguma coisa diferente está acontecendo e, a partir daquele instante, ele já começa a acompanhar o processo. Quando o espermatozoide, que foi escolhido pelo plano espiritual, foi escolhido aquele que vai ganhar a corrida, quando ele penetra o óvulo, imediatamente o organismo materno cria um elemento de proteção, uma carapaça para o óvulo, para que nenhum outro espermatozoide possa ter acesso, e haveria uma dificuldade muito grande para o controle, né? E ali naquele instante a concepção se dá, aí sim, a partir daquele momento o ser reencarnante já começa a estar junto da mãe, mas não necessariamente fica vinculado àquele corpo ainda, aquele ovo. Ele pode sair, pode fazer, dependendo do seu grau evolutivo, pode andar para lá e para cá, nos planos superiores, mas dali a pouco ele se vincula ao organismo físico, é ele que determina, tem que haver perispírito ali, para que a cissiparidade, ou seja, a evolução das células for quebrando em 248, 16, 32, as células vão se quebrando, vão dobrando sua quantidade, vão elevando a exponencial, para que a concepção se torne profícua. Então, esse centro genésico é o responsável por esse processo. Então, engenheiros do plano maior, quando o ser reencarnante tem méritos, ele dá essa prioridade, eles dão essa prioridade, não é prioridade, eles dão esse encaminhamento. Então, todos nós que nascemos, todos aqueles que irão nascer, têm um engenheiro que acompanha e participa. Tirando os casos promíscuos, que a gente sabe que muitas vezes a reencarnação se dá à revelia da própria mãe, do pai, muitas vezes não estão querendo responsabilidade. Acontece também as reencarnações, mas isso é para um outro tema. Então, nós sabemos, é o centro procriador. No campo magnético, é grande usinador de fluidos densos, foi o que nós falamos. Ele é um fluido bem mais próximo. A gente fala da Terra, enquanto o coronário, né, está vinculado às coisas do plano superior, o genérico está vinculado às coisas da Terra, mais próximo do chão, mais próximo de nós, seres humanos encarnados. Quando em ação, costuma-se perceber pontadas na região do baixo ventre, essas geralmente deixando desconforto de dores. Então, foi o que nós falamos. O espírito superior não jamais vai se conectar pelo
pelo plexo, pelo centro de força genésico. Os espíritos superiores vão nos comunicar pelos planos mais altos, o cardíaco, aqui o frontal, né? Nós sabemos, o esplênico, o coronário, cardíaco, o frontal. É por esses plexos, mais a gente chama de estão num nível superior, que terão as conexões com os amigos espirituais. Aqueles que estão querendo se comunicar conosco de uma forma mais elevada. E aqueles que se vincularem a espíritos inferiores poderão passar por esses dissabores. Agora é contigo lá, os cuidados. Vamos lá. Aqui nós vamos ter os cuidados, né? Com cada centro de força, aquilo que desequilibra, né? Que embaça esse centro de força, e aquilo que é saudável, né? Para ele. Então, começando pelo coronário, são prejudiciais os excessos de preocupação, a estafa mental, sono insuficiente ou em excesso, a mente devotada a guardar ódios, mágoas, rancores, a autocompaixão, o desejo e a vibração do mal, o egoísmo, as ideias de vingança, a falta de mentalizações positivas, o negativismo, né? E qualquer outro sentimento, né, que nos deixe vibrando mal, né? Em contrapartida, o que são providenciais para a gente intensificar, né, manter esse centro de força bem ativo, o equilíbrio das emoções, o repouso e o refazimento natural, praticar e desejar o bem, a compaixão, altruísmo, o sentimento de piedade, a oração frequente, o otimismo, ou seja, tudo aquilo que vai elevar os nossos pensamentos, vai nos dar equilíbrio, vai nos deixar num estado de tranquilidade, né? Relaxado, equilibrado. Isso tudo vai manter o nosso centro de força em atividade equilibrada e não desequilibrado. Né? Muitas das pessoas que vêm buscar, né, a terapia fluídica, né, dos passes, elas estão exatamente buscando reequilibrar os centros de força que estão problemáticos. E muitas das vezes esse problema, né, esse embaçamento, né, é exatamente por conta de desequilíbrios, por conta de pensamentos negativos. Tudo isso faz com que o centro de força fique comprometido. E o passe vai justamente fazer com que cada um saia daqui com o centro de força novamente equilibrado. Mas é lógico, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós vamos novamente prejudicar o centro de força, né? Novamente. Então, o passe ele vai ajudar a gente a se equilibrar, mas ele não vai curar a causa do desequilíbrio, né? Quem tem que ir na causa do desequilíbrio somos nós. Isso aí. Tá lembrando aqui essa questão aqui, né, um pouco antes, quando ele fala, né, desses excessos de preocupação, vibração do mal, egoísmo, negativismo. Eu fiquei sem carro hoje à tarde, eu vim de táxi. Aí o motorista começou a puxar assunto comigo e tal. Aí virou um determinado momento, falou, eu estou saindo de um relacionamento narcisista, contando para mim. Mas será que ele me achou cara de psicólogo? O que você acha que é o narcisismo? Aí eu fui conversando com ele, trocando ideia. Pois é, a pessoa com quem eu convivi até agora, semana passada, ela exclusiva, ela quer só exclusividade para ela, mas até aí não é o problema. Mas ela arrumou lá uma situação, me envolveu um parente dela lá desencarnou, faleceu, né? Ele falou, faleceu. E ela veio me pedir ajuda financeira, eu fui, dei ajuda para pagar o enterro. E depois eu vim a descobrir que a tia dela também pagou o mesmo enterro. Aí ele falou, o que é que você acha? Eu falei, isso aí não é narcisismo, não, isso aí é falta de caráter.
Não é? Pois é, rapaz, eu saí desse... Mas para mim foi bom, ele falando. Para mim foi bom. Aí eu vim, à medida que ele foi, eu fui, aproveito, né? Já que deu brecha, eu vou navegando. Aí eu falei, poxa, pois é. Mas Deus... Aí ele falou, ela vai pagar por isso. Eu falei, vai, mas não se preocupa não, as coisas acontecem. Mas ele falou, mas se ela morrer, como é que fica? Ela vai ficar me devendo, né? Ele está preocupado com aquilo que ele tinha gasto, né? Aí eu falei, não, meu irmão, presta atenção, a providência divina vai agir no momento certo. Deixa as coisas acontecerem que na hora certa. Mas se ela vai morrer, já sei, no dia do juízo final, eu falei, não vai demorar isso tudo, não vai poder. Não podemos, você vai poder esperar o dia do juízo final para saber que ela saiu te devendo X mil reais, sei lá. Aí ele virou e falou, pois essas coisas eu não entendo. Eu falei, tu quer entender? Tá com tempo? Aí ele virou e falou assim, pois é, mas que explicação você pode me dar? Eu falei, isso aí não é conversa para 2 minutos, não. Eu já tinha chegado aqui, eu falei, você aceitaria receber um livro? Eu vou te dar um livro de Kardec. Não é coisa de macumba, pode ficar tranquilo, não tem nada a ver. Porque a primeira preocupação dessa turma é, poxa, vai me dar alguma coisa? Ele falou, aceito, não tem problema não. Aí eu falei, onde é teu ponto? Ele é táxi, né? Aí meu ponto é ali pertinho de onde eu moro, né? No Armazém do Grão, na Mozart. Eu vou lá para te deixar um presente. Aí eu vou dar um livro dos Espíritos para ele começar a entender a realidade e talvez até ele perdoar aí essa dívida que a ex-companheira deixou, né? Mas é isso que a gente quer lembrar, né? As ideias de vingança, falta... Quer dizer, as pessoas quando não têm conhecimento da justiça divina, né? As pessoas rotulam e cobram, botam a responsabilidade na mão de Deus, né? A Deus vai fazer a cobrança. Nós temos que saber, eu falei para ele, Deus é soberanamente justo e bom. Ele não pode cobrar, mesmo que seja uma dívida financeira, algo que você não tem noção do que vem a ser, mas Deus não cobra, gente. Nós temos que considerar, eu não falei isso para ele, para vocês eu falo. Deus é uma abstração, nós não temos ainda espaço para entender o que vem a ser Deus. A providência divina a gente já começa a entender. Providência divina é algo assim que está mais próximo de nós. Se eu cometi algum deslize, eu venho numa próxima oportunidade para ajustar aquele deslize. Então, eu vou procurar me ajustar através do amor ou da dor, né? Então, se for pelo amor, o caminho é mais fácil. Você descobre o caminho. Se a gente parar para pensar nesse instante, voltar a 10 encarnações, imagina o que nós éramos lá atrás. Se nós estamos aqui hoje, ninguém aqui é espírito de luz. Ou alguém aí já tem um atestado de angelitude? Eu acho que não tem. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Eu não tenho. Então, esse processo que nós já estamos vivendo e estamos trazendo de outras oportunidades, nos dá a chance de refletir. Então, hoje em dia, para você praticar o mal, você tendo conhecimento, é algo que você está indo contra a tua lógica, você agir em proveito próprio, está indo de encontro àquilo que você já conhece. Então, eu falo o que nós lemos, o que nós acompanhamos, o espírita, ele é diferenciado. Nós não é, veja só, eu não estou aqui querendo valorizar exclusivamente espírita, eu estou falando cidadão de bem. Eu vou falar, o espírita está na nossa praia, mas de uma forma geral, as pessoas que agem direitinho, que agem conforme a lei, conforme a lei humana, mas também as leis divinas, vocês podem ver que as pessoas sempre estão bem, a vida dela flui com uma facilidade. Quando vem processos de cobrança, kármicos, aí nós temos que considerar, mas a pessoa também ela consegue levar. Se ela souber interpretar as entrelinhas, ela leva a vida dela. Então, voltando à nossa questão, senão a gente fica divagando aí, não sai da aula, né? Sai da aula, melhor dizendo. Então, os prejudiciais aí, nosso irmão falou, e os providenciais também. Agora, o frontal, né? O que é negativo no plexo para o nosso centro de força frontal? Ter olhos maus, importar-se e disseminar fofocas e mexericos, alimentar inveja e orgulho, descontroles físicos e emocionais,
ser pessimista e ou hipocondríaco, arquitetar planos maliciosos ou maldosos, leituras nocivas. Trazendo para a nossa realidade, para o mundo que a gente vive hoje, você tem a maior máquina de disseminação de coisas boas e ruins na sua mão, que é o nosso celular, né? Então, quem usa o celular com esses olhos maus aí, ó, utilizando para tirar proveito, disseminar fofoca. O melhor lugar para disseminar fofoca, antigamente, eram as comadres, né? Aquelas vizinhas, e tu soube da fulana, aquela coisa que acontecia. Agora não. Você chega no celular, pega uma mensagem ali, daqui a pouco ela vira um rastilho de pólvora, chega em milhões de pessoas às vezes. Também as coisas boas chegam, mas o negativo ele tem maior capilaridade, ele tem uma facilidade muito grande em atingir aqueles que buscam. Se a manchete vir assim, ocorreu um assassinato ao meio-dia, a maioria das pessoas não quer nem saber, já vão abrindo, porque o que é assassinato? Onde foi? Em qual cidade? Quer dizer, aquela visão ainda de mundo que todos nós temos, ainda está impregnado em nós. E o celular, ele é um meio que nos facilita a termos esse contato com as coisas que estão acontecendo, mas também nos dá a oportunidade de assistir uma palestra, de assistir uma boa reportagem, uma boa música, assistir muitas coisas bacanas. Então, o negativo são esse lado aí que nós acabamos de falar, né? Alimentar a inveja, orgulho. Quantas pessoas, né, não abrem os seus celulares e ficam analisando fulano, olha só, iate. E aí, se você chegar a um ponto que você vê que aquilo ali não tem significado nenhum para você, você nem assiste. Isso aí vale, se você pegar, a melhor coisa que tem é você pegar o celular de alguém e falar assim, Fernando, me presta teu celular aqui. Deixa eu ver aqui teu perfil, o que você vê na internet. Se você rodar 10 minutos ali no celular dele, tu vai saber o que o Fernando gosta. Da mesma forma o Júlio. Vocês pegam, ô Júlio, me presta teu celular aqui. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ficar lascados, porque o que tem de palestra ali que eu já assisti e vou assistir, as palestras que eu não vi ainda, eu boto lá, assistir mais tarde. E a melhor coisa que tem, não estou querendo falar, não quero atestar de angelitude, não. O que eu quero falar para vocês é que eu tenho o poder da escolha, todos nós temos. E quando você tem o poder da escolha, você tira proveito melhor, não é? O positivo. Ver sempre positivamente, falar bem das coisas e das pessoas, abolir preconceitos, equilibrar as atividades físicas, acreditar-se bem e bom, sem com isso envaidecer-se ou orgulhar-se, fazer boas leituras, divertir-se sadiamente, evitando excessos. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu tomei um puxão de orelha do Jorge Elahá, essa semana. Eu assisti uma palestra dele. Se vocês assistirem, vocês vão descobrir todos os meus pontos negativos nessa palestra. É muito perturbador a palestra. O nome é A Síndrome de Nicodemos. Quem já assistiu aí? Alguém? Então, quem quiser puxão de... Eu falo por mim, tá? E vocês vão me identificar ali. Ó. E o Júlio aqui, ó. Olha o Júlio aqui. Podem assistir e quem quiser depois trazer a informação, vocês vão ver que palestra. O Jorge Elahá, hoje em dia, para mim, não sei, outros irmãos, é o melhor espírita, o cara que tem o maior cabedal de conhecimento espírita do Brasil, quiçá do mundo. O espírita, eu acho que ele manda, assim, ele é no mundo, sim. Ele é uma assumidade. Ele tem a capacidade mnemônica de ler um livro, saber a página que leu, em que momento. Ele fala de Ivone Pereira, de todos os livros da Ivone ele já leu. Ele leu toda a série André Luiz e leu, ele dá detalhes. Ele está fazendo a palestra, ele está falando, da paz natal aconteceu isso. Ele fala de... Eu participei aqui da reencarnação de Segismundo, já fizemos 2 vezes a palestra. Fica na tua memória, fica mais fácil. Mas ele fala de todos os livros. Série André Luiz, ele falando da série psicológica de Joana de Ângeles, ele fala dessa evolução,
do conhecimento espírita, nos anos, ele conta a história assim, lá nos anos 70, qual era a finalidade da casa espírita nos anos 70? Sopa. Vai começar todo mundo a fazer sopa para cá, sopa para lá. Aí nos anos 80, o que era? Aí ele vai fazendo as digressões, vai trazendo para o mundo atual, em determinado momento, estudo. Aí chegou no momento agora, ele falou, antes da série de Joana, que foi nos anos 2000, ele falou, até aquele momento ali, era para atender às necessidades materiais do frequentador da casa espírita. No ano 2000 para frente, as coisas mudaram. Ele fala, a série psicológica de Joana de Ângeles é algo que veio para modificar e as pessoas... Ele fala, agora o centro espírita está começando a entender qual é o seu papel na história. Vamos voltar, desculpa, gente. Oi? Oi? O nome Jorge Elahá. Vai lá, meu irmão. Vamos lá. Próximo centro de força, laríngeo. É aquele na nossa garganta. São negativos falar mal dar mal conselhos, também alimentar monoideias, fechar-se sobre os próprios sentimentos, aquela pessoa que não se abre, né? Fica guardando tudo para si. Desdenhar, ridicularizar o próximo, os vícios, isso tudo vai prejudicar, né, o nosso centro de força laríngeo. E são positivos ver e falar do lado bom das pessoas. Eu me lembro até, a gente estava fazendo um estudo de um capítulo do Boa Nova, e tem uma passagem que Jesus está caminhando com um discípulo, não me lembro qual, de uma cidade para outra. E esse caminho era muito árido, muito feio mesmo, né? Sem muitas belezas naturais. E, em certo momento, eles passam por um esqueleto de um cão, né? Que tinha desencarnado ali por algum motivo. E eles olham para aquele esqueleto. E aí o discípulo olha para Jesus assim, meio, né, com aquela cara de, poxa, que cena chata, né? E Jesus olha para ele e fala, você viu que dentes bonitos ele tinha? Ou seja, é o olhar bom, mesmo em locais, em situações que estão notoriamente ruins, né? Feias, mas sempre achar um olhar bom para aquilo que está acontecendo, para aquele irmão ali que está, às vezes, numa crise de raiva, né? Numa crise de violência. Todos nós podemos ter um olhar diferente, e não só o olhar de apontar, de reprovar, né? Como colocou ali, de deixar a pessoa ridicularizada, né? Ou seja, a gente sempre tem a chance de olhar as coisas de maneira mais construtiva. Então, aprendemos, né, por essa passagem do nosso Mestre Jesus, também a ter esse olhar para as coisas que nem sempre vão nos agradar, mas tudo a gente pode puxar algo de bom. Então, ver e falar do lado bom das pessoas, dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos e boas conversas, né? O quanto faz bem, né? A gente conversar, a gente ter uma resenha com pessoas, amigas, trocar boas ideias, né? Trocar boas energias naquele momento, né? E quanto faz mal, né? A gente está participando de uma conversa que só estão falando mal das pessoas, estão apontando, estão criticando. Isso já... A gente vê notoriamente uma diferença de vibração muito grande. Abrir-se a diálogos construtivos, extrair sempre o lado positivo das pessoas e a ausência de vícios. Então, tudo isso aí serve para a gente, né, deixar o nosso laríngeo, o nosso centro de força bem ativo. Júlio, por favor. Eu vou acelerar, senão a gente não vai dar conta. Não vai dar conta. Muita coisa. Vamos lá, cardíaco, né? O centro de cardíaco. São perniciosos, né? Aquilo que a gente já tinha
dado umas pinceladas. Emoções fortes, viciações que mexem com sentimentos, preguiça, comodismo, rancor, mágoa, ódio, sentimentos de vingança, violência, impaciência, irritabilidade. Vocês podem ver que espírita não tem nada disso, né? Nós aqui da nossa casa, ninguém tem nada disso aqui. Os espíritos já me cantaram que aqui são todos espíritos de luz, todos nós. Estamos aqui encarnados, cumprindo só completando a nossa ficha kármica. São saudáveis, né? A busca pelo autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência de vícios, atividades físicas e intelectuais compatíveis, amizade, compreensão, humildade, perdão, esquecimento do mal, tranquilidade, vibração de amor pela criatura, altruísmo. Aí nós passamos o olho assim e falamos, tem muita coisa aqui, mas eu não vou conseguir dar conta. Não, a gente numa encarnação pega um e trabalha aquele. Na próxima a gente trabalha o próximo. E assim que a gente vai galgando, vai subindo e vai chegando aonde a gente vai chegar, que um dia nós vamos, é o que Joana fala, né? Nós somos fadados a nos tornar, um dia nós vamos ser felizes. Nós vamos viver mundos felizes. Até lá nós temos que passar pela fieira das encarnações. Gasta. Vamos lá, no gástrico. São ruins a gula, o aguçamento do apetite por interesses subalternos, alimentos de déficit de digestão, o jejum continuado. Isso é interessante, né? Hoje está na moda ficar sem comer um tempão. Vícios, disfunção digestiva, descontrolar-se emocionalmente, hipocondria, novamente, elevados níveis de açúcares. Ou seja, aqui, logicamente, né, muito ligado à alimentação e à parte, né, da nossa digestão, mas também o descontrole emocional, né? A hipocondria, né, de você se encher de... Notoriamente, se você se enche de droga, né, e o remédio é uma droga, você acaba descompensando o seu sistema, né? O seu fígado, o seu sistema digestivo e tudo mais. Então, a hipocondria também está nesse hall aqui de coisas ruins, porque também desequilibra o nosso organismo. E são bons a educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada, digestão normal, ausência de vícios. Tranquilo. Não tenho o que colocar, né? Bem explicado aí, ó. O esplênico, né? O que é o esplênico? Prejudiciais, pouca ingestão de líquidos, alimentação muito condimentada, exercícios físicos em excesso, mágoas não resolvidas, irritabilidade. Então vai afetar o nosso centro esplênico. Da mesma forma, a ingestão de muita água, alimentação natural, com um mínimo de condimentos, exercícios físicos regulares, e dentro dos limites individuais, superação de mágoas, paciência, bondade. Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre a água. Vamos deixar para a próxima aula. Vai lá, meu irmão. Finalizando, né, os centros de forças que a gente está estudando, o genésico. São lamentáveis o abuso sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes, estimulantes, sexuais de toda a ordem, e hoje isso parece que virou bala, né? Infelizmente, né? Ficou mais acessível e as pessoas estão realmente abusando disso, e isso compromete bastante o nosso centro de força. Fixação sexual, né? Aborto, ideias criminosas, fumo, álcool, tóxicos. Aqui no genésico a gente vê, né, os abusos de ordem mais densa possível, né? Justamente por ser o chakra básico. São requeridos controle e educação da sexualidade e suas funções e uso, ideias criativas, ausências de vício. Não tem muito o que colocar aqui. Já? Terminou? Terminou. Eu achei que eu estava atrasado, rapaz. Só não termina
se a gente for pegar a parte do corpo humano, né? Mas eu acho que esses 15 minutos a gente podia... Não vai dar tempo. Né? A gente não vai dar tempo, a gente pode abrir para tirar alguma dúvida. Né? As dúvidas, né? Aqui, olha, quem quiser, que é um QR Code, aí tem aqui, ou aí se alguém... Esse QR Code tem umas perguntas e respostas do Jacomelo. Ele traz um compêndio. Não é o assunto ainda, não é o assunto de hoje. Já é para a semana que vem, mas quem quiser já ir estudando, já vai chegar aqui com a lição de casa pronta. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a nos questionar? Fala, não precisa ser sobre exatamente a aula de hoje, tá, gente? Pode juntar. Claro que for assunto da semana que vem, a gente pode dar uma pincelada, mas das outras semanas, das 2 semanas. Sim. Entendi. Sim. Desregrado. Não é assim que funciona, não. Fosse assim, era bom, né? O patamar superior já estava ligado com as coisas superiores. E o patamar inferior com as coisas... eu vou reportar a sua pergunta aqui para depois as pessoas entenderem, porque ninguém ouve a pergunta, sabe? Aí a gente que fica assistindo palestra, fala, o que ele perguntou? O que ele perguntou? O Patrick aqui está perguntando, né? Se poderia uma pessoa vinculada às coisas superiores, né? As coisas boas, o belo da vida, e ao mesmo tempo vinculada às coisas terrenas, né? E ele quer saber se haveria essa dicotomia, esse mundo aí existe. Porque você vê, quando você se vincula às coisas superiores, todo o seu organismo está vinculado com o teu centro coronário está vinculado com as coisas superiores. Mas quando ele se organiza e entrou em vínculo com as coisas superiores, as coisas inferiores, os órgãos, os demais plexos e centros de força começaram a se organizar e criou um circuito. Então, esse circuito parte do genésico, vai até lá embaixo, passa pelo esplênico, pelo solar, e chega lá no plexo... Como é que é o último lá, que eu esqueci o nome? Genésico. Eu falei dele e acabei achando que não tinha dito. Esplênico, genésico. Chegou no genésico. Então, vocês veem, quando ele vincula a todos os plexos, você está harmonizado naquele momento. Se em algum momento você saiu, baixou teu nível, foi para um lugar promíscuo, vamos chamar assim, a pessoa foi. Chegou lá, ela se envolveu lá, o organismo dela vai se envolver, vai mudar o padrão vibratório, tanto do chakra superior quanto dos inferiores. Os chakras inferiores, naquele momento, vão ditar a regra. E o dono da casa mental é responsável por isso. Então, um exemplo, uma pessoa, um artista, né? Vamos citar o teu exemplo. O artista, ele vai e tem uma causa benemérita, ajuda famílias, ajuda pessoas que estão passando por dificuldade, mas ele está ajudando graças à atividade que ele exerce. Ele é um cantor, é isso, aquilo. Tá bom. Mas ele tem uma vida desregrada. Na hora que ele está participando de uma atividade positiva, o organismo dele, de uma forma geral, está bem equilibrado. Quando ele desequilibra e entra na bebida, drogas, essas coisas, ele perdeu o vínculo. Não quer dizer que ele vai ser relegado à própria sorte. O que os amigos espirituais vão fazer? Aqueles que o acompanham vão tentar, de alguma forma, direcionar, fazer com que, às vezes, um parente, um ente querido desencarnado, de alguma forma, vai fazer com que ele acorde para ele começar a ver a vida com uma outra ótica. Então, isso acontece muito. Nós não conhecemos 1% do que acontece
né, da interferência espiritual em nossas vidas, aquilo que eu falei da pergunta 459, são eles que nos dirigem, mas nós recebemos interferência a todo instante. Somos muito, muito, muito acompanhados. Quando você vai fazer determinada coisa que você sabe que não é certo, vem na buzininha no teu ouvido, não faça isso, isso aí tu vai se arrepender depois. O reflexo, você percebe que eu não ouvi minha intuição. O que houve? Por que eu não ouvi? Não é? Entendeu agora, né? Sim. Isso. Sim. Ah, entendo. Entendi. Você quer saber a pessoa que tem um lado, o lado dela é um lado bem humanista, né? E aí ele tem ao mesmo tempo um lado promíscuo, né? Ou de perversidade ou coisa do gênero. Então determinado, mas isso aí de repente foi fase na vida dele. A gente quando lê a biografia, né? Nós temos que conseguir interpretar se a história dele é uma linha cronológica ou são pontos soltos dentro da história. Então, isso é importante identificar, porque a biografia nem sempre segue a ordem cronológica. Porque, normalmente, quando segue a ordem cronológica, começa a teoria, começa numa determinada forma de visão, vai evoluindo, ou ao contrário, né? Começa num alto e termina lá embaixo no fosso da sociedade. Então, isso aí a intenção é descobrir como foi escrita essa biografia, mas eu volto a afirmar, para você estar bem no plano com os teus valores superiores, os teus plexos eles vão acompanhar os teus valores superiores. E se você estiver no lado da perversidade, da maldade, os teus plexos, todos eles vão estar voltados para aquele ambiente. E a nuvem que te acompanha, aí são os espíritos, a nuvem que te acompanha, elas são proporcionais ao teu a forma que você pensa, né? Se você pensa coisas boas, espíritos bondosos vão te acompanhar. Se você trabalha com promiscuidade, com revolta, com ódio, com vingança, você vai estar acompanhado também de espíritos de igual capacidade de vibração. Mais alguém? Temos ainda 1h30. Fala, Walter. Frugal. Nós vamos tratar do assunto, mas vamos pincelar. No dia do passe, né? O Walter fez a pergunta e nós bem sabemos. A sugestão que nós oferecemos, até conversando ontem com o Fábio, ele falou, olha, no dia do passe eu costumo não me alimentar de carne. Não é obrigação, mas é uma visão aproximada dessa realidade. Porque se porque naquele momento você vai dar energia sua, energia animal, né? Animal no sentido de ânimo, né? De vida. Então a sua energia vai ser direcionada para as pessoas que vieram buscar. Se você estiver isento dos malefícios que a carne, a gente sabe, quanto menos processada a carne, processada que eu falo você vai acabou de comer um churrasco, vai aplicar passe. Certamente das suas emanações sairão todas os efluentes, porque o que os espíritos dizem
é que o animal, quando ele é abatido, fica impregnado no seu corpo físico, né? Todo aquele terror da morte. Então, aquele acontecimento da hora da morte, ele fica impregnado. Então, os espíritos dizem também, os amigos espirituais, que o abatedouro, você conhecer um abatedouro com visão espírita, você passa mal se você estiver no plano espiritual e ver o que acontece. Porque há espíritos vampirizadores, eu sei, vocês sabem disso, quem não souber, a literatura conta, que eles acompanham todo esse processo aí e as coisas não são fáceis de se ver. Nós não teríamos estômago para assistir 2 minutos de uma cena dessa. É cena de filme de terror. Entendeu, meu irmão? Então, no dia do passe, se a gente quiser uma alimentação leve, não vou comer carne hoje não. Ótimo, você está ajudando aquele irmão que virá receber o passe. A sugestão é essa, nós vamos chegar lá nas aulas seguintes. Fechou? Depende, aí é que tá, como ele está com menos, né? Vamos chamar quem tem mais, doa para quem tem menos, né? Se ele tiver, por exemplo, imagina se ele está saindo de uma doença, uma recuperação, e ele tem que fazer uso de uma canja, de uma alimentação mais volumosa, gordurosa, muitas vezes, você vai doar de qualquer forma, entendeu? Não tem problema. Porque quem doa para quem doa, quem tem mais para quem tem menos. Então, impôs as mãos, fez a sua direcionamento ali, a espiritualidade vai vir, vai ajudar no fluxo daquela energia, vai aproveitar e vai dar o destino que merece. Olha, levantou. Agora é para tu, hein? Pergunta do Luiz Guilherme, eu não respondo, não. Fala, Luiz Guilherme. A gente tem vários pontos de força no nosso sistema, né? no nosso corpo. Então, para aqueles que querem se aprofundar, vão achar vários outros pontos de força, né? Centros de força, dentro do nosso corpo. Sejam nas mãos, na nuca, né? Nos pés. Então, a gente tem vários pontos, né? Para a tarefa do passe, a gente pega esses pontos, né, para que a gente possa explicar da melhor forma, né, para vocês. Mas se a pessoa se aprofundar no próprio magnetismo, na própria fluidoterapia, vai ver que a gente tem outros centros de força. Mas a gente, já sabendo que o coronário, ele comanda, né, ele é o comandante de todos os outros, né, através dele a gente pode equilibrar todos os centros de força, então não há problema da gente não esmiuçar outros centros de força para a tarefa do passe. Como eu coloco para vocês, em dado momento, até lá, anos atrás, o Júlio até queria introduzir uma fichinha, né, Júlio, para quando a pessoa entrasse no passe, relatasse algum problema, né? E esse treinamento, ele serviria até para que a pessoa direcionasse melhor o passe. Só por conta de logística, né, de tarefeiros e tudo isso não foi possível de implementar, mas a gente tem a reunião de tratamento na terça-feira, né, que é mais específica. Então, não tem essa necessidade. Todos os tratamentos na reunião pública, se o aplicador de passe não tiver, no momento do passe, né, uma inspiração para que ele atue mais em um centro de força ou não, né, sua mão, com o decorrer da tarefa, isso vai acontecer com todos, tá? Essa inspiração, essa intuição ali na hora de vocês pararem a mão, né, num centro específico. Mas se não acontecer, não tem problema. A gente se concentra, né, em dar o passo dispersivo, como vocês vão aprender, dar o passo tonificador no coronário e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? As coisas vão acontecer. A gente não pode teorizar muito, porque a gente acaba atrapalhando a tarefa. Né? A tarefa ela é importante de vocês conhecerem, mas ela também tem o lado simples, né? Da boa vontade, do querer ajudar e servir, o de ter segurança, que é o que a gente vai procurar na parte prática, dar a vocês a segurança
de efetivamente vocês aplicarem o passe. Porque se a gente ficar só na teoria, é lógico que vocês, com tanta informação, vão ficar inseguros. E vocês vão ver que mesmo com tanta informação, na hora da prática é simples. É como vocês veem na cabine do passe. Vocês veem algo muito complicado? Não veem. Porque não é complicado. Mas é importante vocês terem esse conhecimento. Então é importante ter esse conteúdo no curso para que vocês saibam o que estão fazendo, né? O que o Fernando falou é importante. Nós temos que prestar atenção, porque a teoria é o que... Se você tem o coração, eu posso aplicar passe só, sem precisar fazer curso? Pode. Só que a teoria vai agregar a você o que? O conhecimento, né? Por exemplo, os espíritos falam para nós assim, tem pessoas que vão aplicar o passe, ela impõe as mãos, mas do coração, lembra que a gente falou ali do plexo cardíaco? Aí vocês já guardaram, tá vendo? A imagem fixaram. Do plexo cardíaco da pessoa, na hora da aplicação do passe, sai uma vibração tão intensa do plexo cardíaco que vai direto no órgão que a pessoa está mais deficitária. Então, da mesma forma, quem doa mais para quem tem menos, o órgão que está precisando mais absorve mais aquela energia na hora da aplicação. Então, se a pessoa está com um problema gastrointestinal e você, com muita intenção, com muita vigorosidade, impôs as mãos, dos seus plexos, a sua mão é importante, vai fluir pelas terminações nervosas. Seus plexos vão vibrar de tal forma e o organismo lá, o gastrointestinal, o plexo lá, o plexo solar e o esplênico, que todos estão ali juntos ali, naquele momento ali eles vão começar a receber aquela vigorosidade de energia e vai equilibrar todo o conjunto que está deficitário ou desarranjado. O Fábio quer fazer a pergunta. Ah, sim, isso nós vamos falar. Exato. Você chega na casa espírita ou qualquer outra situação, ou vamos sair para aplicar passe numa família que precisa. Aí você chega, você não está bem, você não pode dar passe. Você vai, pode até não querer receber para não diminuir ali na economia da aplicação. A economia tem 10 pessoas para aplicar passe numa família de 3. Aí então, olha, eu gostaria de receber passe também, tranquilo. Vai uma equipe, né? E agora, se você vai para o passe, você não está bem, não vá. Psicologicamente, de organismo, seu organismo físico não está bem, você não aplica. Você naquele dia, o pessoal vai vir, você vai, o Fábio vai aplicar passe? Não, hoje não. Não precisa aplicar, por quê? Tu vai falar não e ele vai receber. Isso aí vai acontecer, nós vamos explicar com detalhe na semana, não sei se é a próxima ou não, eu acho que é a próxima. Alguém mais? Todos já estão satisfeitos? Então, muito bem, meus irmãos. Aqueles que... Faltou um menino que eu falei do Ney, com relação ao cadastro, eu vou começar a partir de hoje a mandar materiais para vocês, para complementação de estudos, palestras, e aqueles que quiserem assistir, fiquem à vontade. Tá bom? Ô, Fernando, cadê o irmão dirigente? Olha lá. Ele falou para eu encerrar. Então vamos... Ah, tu vai encerrar? Vou encerrar. O Luiz Guilherme está ocupado. Está ali no áudio. Bom, gente, vamos fazer então uma prece, né? Para que a gente possa agradecer a Deus acima de tudo e a Jesus, nosso irmão, nosso mestre maior, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, todos juntos, vibrando no bem, aprendendo um pouco mais, que possamos todos juntos contribuir na seara do nosso mestre Jesus, com o nosso amor, com a nossa boa vontade, cientes de que, sim, temos muito a aprender, mas que podemos, sim, na medida das oportunidades que aparecerem, arregaçar as nossas mangas e nos colocar ao trabalho na seara do Cristo.
possamos cada vez mais nos fortalecer nesse intento, nessa vontade que nos move, estar aqui hoje, esse dia chuvoso, numa sexta-feira, para que possamos, né, nos doar e colher tudo aquilo que a espiritualidade amiga, com certeza, vai nos ofertar durante a nossa tarefa. Estejamos todos reunidos em coração nesse momento, por todos aqueles irmãos necessitados, onde quer que estejam nos seus lares, nas prisões, nos hospitais, que possam receber a energia dessa casa de amor de todos os seus trabalhadores, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, que possam emanar luz para os necessitados, que possamos sempre ser esse ponto de luz que sabemos que somos, que possamos cada vez mais contribuir para que essa luz jamais se apague.